E até amanhã, tá? Obrigada pela audiência, gente. Até amanhã, 10h45, tô te esperando. Não, 10h35. Mas você foi apresentado por MM Rosso Supermercados. Tem super ofertas e preços arrasadores. Bons exemplos, manifestações culturais e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Nossa Santa Catarina é o nosso encontro de todos os domingos aqui na tela da NSC TV. O Jornal do Almoço vem chegando para a gente começar mais uma semana juntos. Na tela, imagens de Criciúma, sol entre nuvens na cidade nessa segunda. Agora é 11h46. Os termômetros estão na casa dos 22 graus. Ainda nessa edição tem a previsão do tempo para os próximos dias. Muito bom dia para você, obrigada pela companhia de sempre por aqui. A partir de hoje estamos em novo horário. Nosso encontro agora é 15 para o meio-dia. O dia começou com um acidente grave numa SC da região. Um ônibus escolar de Treviso bateu na traseira de uma máquina pesada. O motorista do ônibus morreu. Daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes. No começo da semana, sempre tem oportunidades de emprego aqui no JA. E no Quero Saber Bem-Estar, o tema é alimentação no inverno. E aí, tem alguma dúvida? Então chama no WhatsApp, que daqui a pouquinho a Nutri responde. Segunda-feira, 4 de julho, continue por aí, que o Jornal do Almoço está só começando. Visitantes ilustres já estão em Santa Catarina. Está aberta oficialmente a temporada de observação das baleias francas, no litoral aqui do sul do estado. Depois de uma viagem solitária de mais de 3.000 quilômetros desde a Antártida, aos poucos elas vão chegando ao litoral catarinense. E o motivo é bem especial. Aqui na região as fêmeas chegam grávidas, o filhote nasce aqui e normalmente elas permanecem em duplas, assim, só a fêmea cuidando do filhote. É mais raro a gente ter grupos maiores, as baleias francas não são animais que costumam viver em grandes grupos, se reunindo em mais indivíduos apenas no momento do acasalamento. Essa visita atrai muitos turistas e dá início a trabalhos de pesquisa com monitoramento. Por terra, na observação do comportamento das baleias, um sobrevoo para foto-identificação e também um monitoramento embarcado. Que é feito para coletar amostras de pele das baleias e através disso a gente consegue inferir aonde elas se alimentaram antes de vir para cá. Na última temporada foram 120 baleias aqui na região e esse número deve se repetir agora em 2022, já que elas estão chegando na mesma época. E por aqui devem ficar até novembro. E quando a gente para analisar o tamanho delas, dá para entender porque muita gente vem para cá. A baleia franca é uma espécie costeira, se aproxima muito da costa, fica logo após a arrebentação das ondas e isso torna ela muito fácil de avistar a partir de terra. Então, isso faz com que o turismo aqui na nossa região seja bastante viável, né? E ela se torne um recurso turístico nessa época do ano, que é um período de baixa temporada, né? Em junho, oficialmente, a Rota da Baleia foi incluída no mapa das regiões turísticas reconhecidas pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina. Uma forma de dar ainda mais visibilidade para as visitantes e ainda gerar economia na região. Um produto incrível, único no nosso país e no mundo, que certamente vai fortalecer a economia local, regional, otimizando ainda mais, favorecendo com que novos investimentos possam surgir no nosso litoral sul de Santa Catarina. Por isso, a importância da lei, valorizando esse produto turístico extremamente diferenciado, que é a visita das baleias francas no litoral sul de Santa Catarina. A tarifa do transporte público de Imbituba baixou. A passagem de ônibus, que custava entre R$ 4,20 e R$ 4,40, foi fixada em preço único de R$ 4,00 para pagamento dentro do ônibus. Já para quem comprar o bilhete de forma antecipada, vai pagar ainda mais barato,
R$ 3,50. A redução de 22% foi possível depois de um projeto de lei aprovado no município que vai repassar um subsídio no valor de R$ 1.200.000 ao transporte público. Isso pelos próximos 8 meses. O projeto foi aprovado para evitar o aumento do custo da tarifa, que não tinha reajuste desde 2019. Os novos valores vão ficar mantidos até o dia 1º de janeiro do ano que vem, 1º de janeiro de 2023. A situação das estradas federais de Santa Catarina vem preocupado bastante ultimamente. E um dado revelado pelo NSC Total mostra que pelo menos 10 pessoas morreram em menos de 5 anos por conta dos buracos nas rodovias federais do estado. Quem comenta é o Anderson Silva. Oi, Anderson. Olá a todos. Não há um sinal mais claro de negligência, de desatenção com Santa Catarina do que esses números que foram revelados na reportagem do colega Paulo Batistella lá no site do NSC Total. Quando nós temos em 5 anos, desde 2017, pouco menos de 5 anos, 10 pessoas que perderam a vida, sem falar nas mais de 200 pessoas que se feriram, em 200 acidentes que aconteceram nas rodovias federais por conta de buracos, nós estamos diante aí de algo que, além de ter impacto diretamente na economia catarinense, que é a condição de infraestrutura das nossas rodovias, que é uma condição muito ruim em alguns pontos, nós estamos tratando de vidas. Nós estamos pagando com vidas por um cenário precário das nossas rodovias federais, sendo que Santa Catarina contribui e muito para o governo federal, e isso não é uma questão de gestão A, B, C ou D, não. Isso é uma questão histórica. Santa Catarina precisa de uma reparação histórica. E estes dados, eles são muito graves, porque são 10 vidas que se perderam que não deveriam ter sido perdidas por conta das condições das rodovias. Os números são até o mês de maio agora. Só que nós tivemos já acidentes recentes no oeste de Santa Catarina, por exemplo, pelo menos 2, em que a condição das rodovias impactou, de acordo com as informações preliminares, nas colisões e nas perdas de pelo menos 2 vidas. Então nós estamos tratando aqui de um cenário que ultrapassa os limites da economia, ultrapassa os limites da condição de infraestrutura. Nós estamos tratando da vida das pessoas que está se perdendo, a vida das pessoas está se perdendo por conta de rodovias ruins. Então isso tem que ser mais um argumento, e um argumento que, olha, não tem discussão nenhuma para que a gente chegue lá em Brasília, eu digo gente como sociedade, como políticos, os nossos políticos, cheguem em Brasília e discutam esse assunto, apresentem os números para o governo federal de que nós não podemos perder a vida de pessoas por conta da condição das nossas estradas. É uma negligência que está causando a perda de vidas. Quando a gente olha para as estradas e tem problema e o buraco continua lá e as pessoas estão morrendo por conta disso, é porque algo de muito grave está acontecendo. E Santa Catarina não pode permitir que isso aconteça, porque nenhuma vida pode ser perdida nas nossas estradas, principalmente por conta da condição das rodovias. Uma ótima segunda-feira a todos e uma excelente semana. A dificuldade para a contratação de médicos em Criciúma continua. Um dos pontos trazidos aí pelo Conselho Municipal de Saúde é que os salários seriam baixos. Pensando numa solução para esse problema, teve projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores com foco em alunos que estejam no último ano do curso de medicina. O David Morona está chegando aqui ao vivo para trazer os detalhes para a gente, né, David? Olá, bom dia para você. Oi, Denise, bom dia para você, para todos que estão acompanhando o JA. É isso mesmo, a gente já tem acompanhado há algum tempo essa dificuldade da contratação de médicos aqui para Criciúma. Pelo menos 6 unidades básicas de saúde estão sem o atendimento médico regular. Eles estão recebendo apenas rodízio de médicos nessas unidades e por isso então o Conselho de Saúde foi até a Câmara de Vereadores na tribuna livre que foi feita na última sessão e informou que o motivo da falta de médicos e da dificuldade de contratação é então os baixos salários que são oferecidos na cidade. Em contrapartida então a Câmara de Vereadores e a Prefeitura aprovaram então um projeto de lei que prevê a bolsa de estudo para alunos
alunos de medicina que estão cursando o último ano. O município, então, subsidiaria esse último ano de medicina, né, para esses alunos, e em contrapartida, esses alunos trabalhariam pelo menos um ano na rede municipal de saúde aqui em Criciúma. Os alunos, né, que estão cursando precisam se inscrever para essa bolsa e aí, então, precisarão cumprir esse período trabalhando para a rede municipal, uma forma de tapar esse espaço que está em aberto ainda aqui na cidade de Criciúma. Esses alunos que tiverem acesso à bolsa e que se recusarem depois a trabalhar no serviço municipal, precisarão, inclusive, devolver o dinheiro da bolsa que foi pago pelo município de Criciúma. Isso já está previsto em lei e sancionado pelo prefeito de Criciúma. Uma situação que, claro, a gente segue acompanhando, porque o município precisou, inclusive, fazer esse sistema de rodízio, né, nos postos de saúde para que as pessoas tenham acesso a esse atendimento ou, então, encaminhando esses pacientes para outras unidades para terem acesso aos atendimentos necessários. Segundo ainda o Conselho Municipal de Saúde, na sessão de vereadores, na Tribuna Livre, cerca de 2.000 pessoas aguardam por atendimento psicológico na região. Uma das coisas que realmente está preocupando aqui em Criciúma, porque além dos atendimentos nos postos, que são pelo menos 6, outras especialidades também estão com falta de médicos aqui na região. É claro que essa situação a gente segue acompanhando aqui em Criciúma e trazendo todos os detalhes aqui no Jornal do Almoço. Denise, eu volto com você aí no estúdio. Com certeza vamos continuar acompanhando sim, David. Obrigada, viu, pelas suas informações. Daqui a pouquinho eu te chamo para a gente falar sobre outros assuntos por aqui. Mais um fim de semana tumultuado na rua Araranguá, em Criciúma. Tivemos. Moradores registraram imagens de confusão e até tentativas de assalto, Denis Luciano, que já está comigo aqui no estúdio. Explica pra gente essa história. Bom dia ou boa tarde? Bom dia, por enquanto. Bom dia, né, Denise? Bom dia ainda. Bom dia ainda. Bom dia a você, a todos que estão conosco aqui na NSC e no Jornal do Almoço. Olha, o fim de semana foi, de novo, um sufoco para moradores da rua Araranguá e arredores, zona central de Criciúma. Por quê? Nos últimos meses, com maior frequência, tem havido tumultos dos mais diversos na madrugada. E os da madrugada de sábado foram flagrados pela vizinhança, moradores de prédios. Temos imagens que mostram um desses tumultos, carro tentando passar, um cara ali na rua partindo para cima do carro, ele estava tentando um assalto. E aí um outro carro que vem depois acaba atropelando um segundo envolvido em todo esse tumulto. Essa é apenas uma parcela lamentável de tudo que tem havido de confusão. Era uma tentativa de assalto. Pelo menos aquele primeiro caso ali, do primeiro elemento que se aproxima do carro e faz toda essa balbúrdia. Existem outros vídeos, outros conteúdos que rodaram as redes sociais no fim de semana e que confirmam não só tentativas de assalto como essa, mas também brigas, desordens, troca de socos, de empurrões entre frequentadores de casas noturnas que estão ali no entorno. A Polícia Militar já é ciente desse problema e coloca que ele vem sendo recorrente não somente nessa região, em outros pontos da cidade também. Por isso que a PM não tem conseguido dar conta de tudo isso, de todos esses tumultos que vêm ocorrendo mais ou menos nos mesmos horários. A PM está prometendo um novo empenho naquela região, principalmente a partir das 2, 3 da madrugada, para garantir algum sossego àqueles moradores. O problema foi levado recentemente a uma tribuna livre na Câmara de Vereadores e os moradores, se não houver uma solução em breve, Denise, estão prometendo um movimento mais consistente por ali, um protesto na madrugada ou algo parecido. O que não dá é para continuar com essa sensação de insegurança, né, Denis? E ainda mais à noite, que a gente sabe que é tudo mais silencioso, incomoda bastante. Agora, mudando um pouquinho de assunto, foi confirmada no sábado a morte de mais um voluntário brasileiro na guerra da Ucrânia. É um comerciante que fazia parte de uma tradicional família aqui de Criciúma, inclusive, né? Exato, o que lamentamos bastante. Não era criciumense de nascimento, mas o sobrenome já diz tudo. Douglas Búrigo, o nome dele. O Douglas estava com 40 anos e havia partido no fim de maio para a Ucrânia para se integrar a grupos, corpos de voluntários do mundo afora que estão ajudando no auxílio humanitário àquela população na Ucrânia. O Douglas havia há alguns anos servido ao Exército no interior do Rio Grande do Sul, deixou uma filha de 15 anos e era proprietário de uma borracharia no município de São José dos Ausentes. Ele é de um ramo da família Búrigo aqui de Criciúma. O seu saudoso avô era Gílio Búrigo, que é nome de uma rua, inclusive aqui na cidade. E o pai dele tem irmãos aqui em Criciúma que trabalham no comércio, inclusive são proprietários de uma tradicional padaria na área central de Criciúma. Ou seja,
infelizmente, chega a Criciúma uma ocorrência diretamente relacionada à guerra, porque esse cidadão, o Douglas, foi até lá para auxiliar como voluntário e acabou deixando a sua vida por lá, o que é extremamente lamentável, e essa guerra se arrasta e não temos ainda uma data marcada, um limite para essa situação beligerante que vem ocorrendo por lá, Denise. Que situação, a gente deixa os nossos sentimentos, né, para a família e para os amigos do Douglas. Obrigada, viu, Denis? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos aqui no JA. Até mais. E a semana começa com oportunidade para quem quer concluir o ensino fundamental e o médio. Em Balneário Arroio do Silva, começam hoje as inscrições para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. O interessado precisa ir até a Escola Municipal Jardim Atlântico entre 6h30 da tarde e 9h30 da noite. Tem que levar, olha só, CPF, RG, cartão SUS, cartão da família, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. As matrículas vão até agora, dia 15 de julho. Então, se você tiver interesse, é só ir lá procurar essa escola. 12h01, a gente faz a primeira paradinha aqui no seu Jornal do Almoço. Daqui a pouco vamos trazer os detalhes sobre um acidente envolvendo um ônibus escolar em Treviso. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Daqui a pouquinho tem os detalhes sobre esse acidente. Até já. Agora no relógio 12h03, estamos de volta com o seu Jornal do Almoço. Eduardo Prestes já está aqui comigo no estúdio, porque o fim de semana foi de vários jogos, né, Edu? Atualiza a gente sobre os resultados, então. Boa tarde. Tudo bem, Denise? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, tivemos muitos jogos no fim de semana, 3 para ser mais exato, né? E olha assim, 2 resultados positivos e 1 para o pessoal de Tubarão não muito legal. A gente fala um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, porque começamos falando do time de Nova Veneza, o Caravaggio, que venceu na Série B do Catarinense o Guarani de Palhoça. A gente tem os gols dessa partida, foi 3-0 para o Caravaggio. Marcel, sempre ele, o artilheiro de pênalti, fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo já o Vinícius Urbano, aos 32 minutos, recebeu um bom passe do Renan Oliveira e fez o segundo, também artilheiro Vinícius Urbano. E aí o João Arroio fez o terceiro gol do Caravaggio já aos 42 minutos do segundo tempo. 3-0, ótimo resultado para o Carava, que chega aos 10 pontos e cola ali na parte de cima da tabela, terceiro colocado. E é bom, como a gente sempre vem falando, precisa fazer gordura o Caravaggio, porque pode perder 3 pontos ainda. Então, muito boa essa vitória em casa do Azulão da Montanha. Já o outro azul, né, o Tubarão, jogando fora de casa contra o Metropolitano, não teve a mesma sorte. O Metropolitano em Blumenau, um dos favoritos também nessa competição, fez 3-0 ao natural em cima do Tubarão. Márcio Jonathan fez o primeiro. Alex Maranhão, aquele ex-Criciúma, o pessoal conhece muito bem o Alex Maranhão, fez o segundo, um baita chute. E depois o Abner fez o terceiro do Metrô, que nesse momento é o líder da Série B do estadual, mas tem 2 jogos a mais que o Criciúma. Tigre pode passar o Metropolitano nessa classificação ainda, dependendo dos resultados que acontecerem nas próximas rodadas da segunda divisão. Já o Tubarão é o último colocado, precisa urgentemente reagir para não cair para a Série C do Catarinense. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B, porque o Tigre conseguiu um ótimo resultado fora de casa contra o Ituano. Temos as imagens e os gols dessa partida. Volante Léo Costa, segundo jogo seguido que ele faz gol, abriu o placar com um belo chute de fora da área, fazendo um golaço realmente. O pessoal está brincando que o Léo Costa agora não pode mais tirar aquele adesivo da testa, o curativo que ele tem, que realmente deu certo, funcionou para o Criciúma, ele tem feito o gol. Antes do gol do Léo Costa, só para a gente ver a imagem que estava passando, chegou a sair um gol do Ituano, mas foi anulado. E aí sim, agora, o chute do Léo Costa, fazendo 1-0 para o Tigre. Um belo chute de fora da área, o volante voltando a ter boas partidas e fazendo um belo gol para o Criciúma. Já no segundo tempo, o Lucas Dias diminuiu o resultado, empatou, na verdade, fez 1-1. Criciúma, já quase no fim do jogo, digamos assim, aos 30 e poucos, tomou esse gol, que deu aquela murchada um pouco na situação, mas nos últimos minutos conseguiu o Criciúma a vitória. Passe do Marquinhos Gabriel, jogada na linha de fundo, e o Rodrigo, o zagueiro, chegou para fazer o gol. O Bandeirinha chegou a marcar impedimento no lance, foi parada a jogada assim que saiu o gol, mas novamente o VAR entrou em ação e confirmou o gol do Criciúma. Não estava impedido o jogador, para a alegria da torcida da Cajueira, que conseguiu aí o Tigre uma ótima vitória, mais 3 pontos fora de casa. Criciúma é o 5º colocado, está com 23 pontos na tabela.
faltando ali pouquinho para chegar no G4 realmente, com alguns resultados que deixou escapar, o Criciúma poderia já estar no G4. E aquela coisa que o técnico Cláudio Tencati sempre fala, dessa vez na coletiva ele até foi um pouco mais incisivo. Vamos ficar ali, perto, somando pontos, para que se alguém der alguma brecha, a gente conseguir emplacar bons resultados, a gente entra no G4 nas rodadas finais para não sair mais e conseguir o acesso. Outro time aqui de Criciúma, o Próspera, entra em campo hoje contra o Juventus de Jaraguá pela Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo é hoje, 3 da tarde, lá no Estádio da Montanha, no Caravaggio. Os dois times, tanto o Próspera quanto o Juventus, não têm mais chances de classificação para a próxima fase e, portanto, vão apenas cumprir tabela no jogo de hoje, Denise. Pois é, Edu, agora essa semana o pessoal torcedores do Criciúma estão bastante ansiosos já, né? Hoje é segunda-feira, mas o sábado é muito esperado, é isso? Olha, é aquele ditado que chega o Natal, mas não chega o sábado, né? O pessoal realmente está muito empolgado e, inclusive, eu vou chegar um pouquinho mais para cá porque está ao vivo com a gente o David Morona para falar sobre essa expectativa. Abriu hoje, né, David, a venda de ingressos para esse jogo importante do sábado, 4h30 da tarde, Criciúma e Vasco. E pelo que eu soube, teve muita fila e ingressos esgotados já nas primeiras horas de venda, né? Conta pra gente, boa tarde pra você. É isso mesmo, Edu. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha só, os ingressos do Vasco, inclusive, já foram esgotados. Do Criciúma ainda tem disponível para essa partida, que está muito esperado. O pessoal chegou cedo aqui, né, de manhã já para comprar, garantir o ingresso. Muita gente saiu feliz e outros ainda já não tiveram condições de pegar, principalmente, né, o ingresso do visitante, porque esgotou em poucas horas aí os ingressos para o Vasco. Nós vamos conversar com o Paulo César, que é gerente administrativo aqui do clube de Criciúma, que vai falar um pouquinho para a gente. Grande expectativa para esse jogo, né, Paulo? Boa tarde, seja bem-vindo ao JA. Boa tarde a todos que nos ouvem. Realmente a expectativa, a gente tinha uma expectativa forte, né, mas realmente superou. A gente já amanheceu aqui, a secretaria já com uma grande quantidade de torcedores para adquirir o seu ingresso. Paulo, quantos ingressos que foram disponibilizados para a torcida do Vasco e como é que está sendo preparado esse espaço? Então, a gente destinou 10% da capacidade do Heriberto Wilson. Hoje a capacidade do estádio é 19.225 torcedores. Destinamos então 10%, 1.900 ingressos para a torcida do Vasco. Expectativa realmente muito grande com relação à segurança, principalmente, para que realmente toda essa massa de torcedores possa vir ao estádio e curtir um espetáculo sem nenhum transtorno. Ingressos para o Criciúma, para a torcida, ainda tem? Como é que está o balanço aí da venda dos ingressos? Ainda tem ingresso para a torcida do Criciúma, cerca de 500 ingressos, que deve se esgotar nas próximas horas, né? A gente vai ver aí uma fila aí de torcedores e além da compra presencial aqui na Secretaria do Clube, também pode ser adquirido através da compra online. Paulo, para quem quiser tirar ingresso para crianças e adolescentes, ainda tem disponível também? Como é que faz? Ainda tem disponível também, pode vir até a Secretaria do Clube, ingresso para criança até 12 anos, gratuitamente, somente para sócio do Criciúma em dia, ele traz a carteirinha e pode pegar até 2 ingressos. A gente pede que corra porque daqui a pouco vai se esgotar também as cortesias de criança. Um esquema de segurança também está sendo preparado, é um jogo de muita expectativa. Como é que vocês estão preparando isso por aqui? Então, tivemos uma reunião com a Polícia Militar e também com representantes da torcida, sexta-feira passada, já com preparativos para esse jogo. O efetivo de policial vai ser redobrado, inclusive com reforço aéreo, vai ter helicóptero sobrevoando a região. As principais ruas aqui do entorno do estádio também serão fechadas e o clube, obviamente, vai dobrar aí a quantidade de seguranças e de monitores para que realmente possa haver a maior segurança possível. E qual é a orientação que dá agora para o torcedor que quer garantir o ingresso, que vem aqui no dia para curtir essa festa do time de Criciúma? Legal, a gente pede que o torcedor chegue cedo ao estádio, né? Os portões vão estar abertos 2 horas antes, então vai ser um sábado de muita festa, expectativa de tempo bom, né, no próximo sábado, então que chegue cedo para pegar o seu lugar confortavelmente, sem empurrões, né, já com a carteirinha na mão, não deixa para procurar a carteirinha no dia, já vê que está tudo correto para que realmente o espetáculo corra tudo bem. Paulo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Almoço. Olha só, tem gente ainda aqui na fila para garantir o ingresso, para vir ver essa festa, né? O Criciúma recebe o Vasco, então, no dia 9 de julho, às 4h30 da tarde. Muita expectativa por aqui. Os ingressos provavelmente vão esgotar logo, por isso, quem quiser comprar e garantir, precisa vir urgente para cá. Enfrentar, tá um calorzinho, o tempo tá firme, aproveitar para garantir o ingresso do fim de semana. Volto aí no estúdio com vocês. Valeu, David, muito obrigado. Realmente expectativa muito grande para esse jogo e, claro, a torcida do Criciúma fazendo a sua parte como sempre tem feito. Denise, era isso por hoje.
Uma expectativa durante a semana inteira. Isso aí, bom, 500 ingressos ainda, né? Então, o pessoal que tiver interesse tem que correr lá no clube. Quem quiser tem que correr. Porque senão... Não vai ter jeito. E bom também que ele reforçou ali sobre o efetivo da PM, que vai estar, né, segurança bem reforçada por lá, porque infelizmente a gente sabe que nem todo mundo vai só para se divertir, né? Exatamente. Tomara que seja, só para curtir. E a família que vai para o jogo vai ter a segurança de que realmente está tudo reforçado por lá, vai dar tranquilo. É isso aí. Valeu, Edu. Valeu, obrigada, boa semana. Você também. Hora de dar uma olhadinha em oportunidades de emprego aqui na nossa região. Tá chegando aqui no Jornal do Almoço o nosso quadro Há Vagas, que toda segunda-feira traz dezenas de postos de trabalho que estão em aberto para contratação imediata. Então prepara o currículo e boa sorte. Em Nova Veneza, tem vaga para consultores de venda, para supervisor de venda e para auxiliar operacional. Essa vaga é exclusiva para PCD. Currículos para o e-mail ger542@quero-quero.com.br ou WhatsApp pelo número 48 996447596. Em Criciúma, tem vaga para auxiliar contábil. Interessados, enviar e-mail para contato@firmandelli.com.br ou pelo telefone 48 999 17 8586. Em Criciúma também tem vaga para vendedor externo, gerente técnico, técnico em instalação eletrônica e para auxiliar técnico eletrônico, rh@protecsegurança.com.br ou contato pelo 48 3433 8771. Em Içara, tem vaga para operador de centro de usinagem, fresador, operador industrial acabamento, ferramenteiro, operador industrial moldagem e estágio PCP. Currículo para o e-mail rh@uzip.com.br ou pelo telefone 48 99145 0316. Em Içara também tem vaga para televendas, para auxiliar de departamento pessoal, para assistente de TI e para auxiliar de vendas. Currículos para rh@refricrio.com.br ou WhatsApp 48 99681 0663. Criciúma tem vaga para auxiliar de logística, auxiliar de acerto de contas, coordenador logística, auxiliar administrativo, analista de RH, assistente de RH, mecânico automotivo, soldador, auxiliar de mecânico automotivo, pedreiro, auxiliar de almoxarifado, serviços gerais, auxiliar de borracharia, conferente de ordem de serviço, auxiliar de rodoar, auxiliar de pintura e lavador de veículos. Currículos pelo e-mail rh@fontanelatransportes.com.br ou pelo telefone 48 998 23 0854. E para a gente continuar falando sobre trabalho, agora tem as dicas da psicóloga Letícia Zanini. O tema é: você quer a mudança ou mudar? Olá! Hoje eu quero provocar você uma reflexão muito importante quando a gente fala de carreira. Você deseja a mudança ou mudar? Você quer sentir o benefício de um processo de mudança ou, de fato, executar ações diferentes no seu dia a dia para que esse resultado diferente também possa se tornar realidade na sua vida, na sua carreira? Muitos profissionais já desenharam, já imaginaram inúmeros processos de mudança, mas quando vão colocar em prática, diante de alguns desafios, de alguns dilemas, acabam desistindo, né, desse objetivo. Então, o primeiro ponto quando a gente fala de mudança é você entender que muitas vezes nós queremos colher o benefício, mas não viver o processo. E a mudança é um processo que exige diferentes comportamentos todos os dias, até que se torne um hábito novamente, como todo o processo que a gente já faz diariamente. Um dia lá atrás foi difícil começar a fazer o que a gente faz agora. Então, a repetição nos ajuda a consolidar algumas mudanças. Mas é obviamente que nós só vamos repetir aquilo que faz sentido para cada um de nós. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa naquilo que a gente deseja mudar, é obviamente o objetivo em si. O porquê que eu quero essa mudança, que resultados vai me trazer, que benefícios e também quais serão as dificuldades ao longo desse processo. Porque a gente não pode romantizar algo que não é fácil. Se fosse fácil, a gente faria mudanças naturalmente. Não é fácil, mas é totalmente possível. Então, o primeiro ponto é: defina o que você deseja mudar.
seja uma competência técnica ou comportamental. Estabeleça prazos específicos, estabeleça ações muito concretas que você pode aplicar na sua realidade, respeitando o seu cenário. Não olhe para aquela mudança que o seu vizinho, o seu colega de trabalho fez, porque ele estava usando outros recursos, os seus talentos, as suas habilidades. Olhe para você. Desenhe essa mudança respeitando a sua realidade. Outro ponto importante é aprenda a celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. E naturalmente faça follow-ups, faça monitoramento, acompanhamento dessas mudanças. A estratégia que você está usando está dando certo? Então continue e repita cada vez mais até que isso se torne um hábito. Se não está dando certo, reveja qual foi o processo que você construiu, quais são as interferências, o que é que está atrapalhando e redesenhe de novo e inicie o processo. Desista de desistir de realizar mudanças que vão trazer resultados mais saudáveis para a sua carreira e para a sua vida. Oportunidade agora para quem é da área de TI. O Senac Criciúma está com vagas abertas para professores na área de tecnologia da informação. O processo seletivo está aberto na Faculdade Senac Criciúma para o cargo de professor e inclui dar aulas no programa Jovem Programador, que é uma iniciativa voltada à formação de novos profissionais na área. No site senac.br, no link Trabalhe Conosco, tem todas as informações e por ali, que o interessado pode fazer a inscrição. Para participar do processo seletivo não paga nada, mas o prazo termina hoje, dia 4 de julho. Se você é da área e se interessou, tá tudo lá no site do Senac, esse que apareceu aí na tela para você. Depois de uma temporada de Blitz da Nutri fora do estúdio, nas ruas, estou recebendo agora por aqui Marielle Barcelos, ela que é responsável por responder as nossas dúvidas do Quero Saber Bem-Estar, né, Mari? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Isso mesmo. Obrigada, Denise. Eu estou adorando estar aqui no estúdio ao vivo com vocês. Que bom, o nosso tema de hoje é muito pertinente, viu? Porque tem feito bastante frio e a gente vai falar sobre alimentação no inverno. A gente sabe que dá vontade sempre de comer um pouquinho mais nessa época, né? Dá sim, Denise. E isso não é só psicológico, né? É fisiológico mesmo, né? A gente aumenta a carga levemente calórica, mas não quer dizer que a gente tem que comer por 2, por 3, né, a mais. Mas sim, a gente aumenta sim a vontade, a ingestão calórica. Tá certo, vamos às perguntas então. Primeira da rodada no telão. No inverno, queimamos mais calorias? Quem quer saber é o Felipe Cardoso. Então, Felipe, realmente, no inverno, a gente tende a queimar um pouco mais de calorias, uma média de 10%. Por exemplo, se a sua necessidade energética total é em torno de 2.000 calorias diárias, vamos supor, é um exemplo, 10% disso vai dar uma média de 200 calorias a mais. Então, por exemplo, é normal tu sentir uma necessidade de aumentar um pouquinho o prato, digamos assim, quando a temperatura está mais baixa, tá? Porque o organismo vai tentar o tempo todo, tentar o quê? Subir um pouco mais a temperatura, para a gente não ficar passando tanto frio. Então, normalmente, só que a gente tem que cuidar nas calorias, né? Que qualquer queijinho a mais, qualquer molho a mais, a gente normalmente já aumenta demais essa ingestão calórica. Perfeito, bora se cuidar então, ainda mais que não dá muita vontade de comer salada, né, para coisas mais frias assim, enfim. Temos mais perguntas por aqui, quem mandou essa foi a Carmen, ó. É mais difícil beber água durante o inverno, gostaria de dicas para me manter hidratada. Então, Carmen, sim, isso é uma dúvida e é uma dificuldade de muita gente, né? Normalmente eu diria para te substituir pelos chás, né? Bebidas mais quentes, né? Também entra nessa contagem a questão toda, por exemplo, de cafés com leite. Isso também entra na contagem de líquidos, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que tomar café com leite o dia todo, tá? Mas normalmente os chás são uma boa opção e sendo que eles são bem funcionais também, né, Denise? Os chás naturais, né? Eu não tô falando daqueles de latinha ou aqueles de caixinha, né? Os naturais mesmo, que tá valendo aquele de sachês que a gente compra no supermercado, tá? Eles são bem interessantes por essa questão antioxidante também. É bem interessante vocês colocarem no dia a dia, viu? Tá certo, hidrata, é quentinho para essa época. Mari, obrigada por enquanto, daqui a pouquinho eu te chamo para a gente responder outras perguntas dos telespectadores. Estamos falando hoje sobre alimentação no inverno, então se você quiser participar, é só chamar a gente no WhatsApp. Até daqui a pouquinho.
E agora é hora da gente dar aquela espiada nas mensagens que recebemos aqui durante o nosso Jornal do Almoço. Enquanto a gente está no ar, tem muita gente mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Olha só a primeira aí, ó, a Cássia de Tubarão. Oi, Denise, prazer te ver ontem no show do Queen Celebration. Para quem é fã de Queen, foi realmente uma celebração, a alegria que precisávamos para iniciar bem a semana. E ela mandou as fotos pra gente com todos os integrantes da banda. Realmente foi um baita show que aconteceu no Teatro Elias Angeloni ontem. Eu lembro da Cássia lá na plateia, a gente conversou por lá e ela mandou realmente as fotos aqui para o nosso Jornal do Almoço. Que bacana, Cássia, obrigada. Andréia de Criciúma, ó, queria compartilhar esse registro que fica aí atrás da casa dos pais dela, né, no lote 6 nesse sábado. Ela flagrou por lá, gente, uma turma de coatis. Olha quantos e olha que fofos esses coatis aí lá no lote 6, num terreno lá perto, atrás da casa dos pais da Andréia, né? Obrigada, viu, por compartilhar com a gente esse registro bem bacana. 1, 2, 3, 4, 5, gente. No mínimo 5 tinham ali. Temos mais recados por aqui. Elizabeth Tomasi de Criciúma, ó, cursos com inscrições abertas. Segunda-feira a gente sempre fala muito de oportunidades por aqui. Para saber mais sobre carga horária, valores, dá para acessar ali o sesc.com.br. E aí tem vários cursos, né? Cabeleireiro, corte e costura, massagem estética, corporal e facial. Vagas limitadas, então se você tiver interesse, é só procurar aí o site do Sesc. A gente vai agora para mais um intervalo. Em seguida tem a previsão do tempo para a gente se programar aí para o resto da semana. E vamos falar também sobre um acidente que aconteceu hoje cedo, por volta das 6h30 da manhã, na SC 446 em Treviso. Esse acidente envolveu um ônibus escolar, né? O motorista, inclusive, morreu, não resistiu aos ferimentos. E tinha mais de 20 crianças e adolescentes dentro do ônibus. Ninguém mais se feriu com gravidade. Em 2 minutinhos tem todos os detalhes para você. Até já. Jornal do Almoço de volta, agora 12h26. Na tela, imagens da biblioteca da Escola Estadual Samuel Sandrini, de Orleans. O espaço está passando por revitalização a partir do trabalho de bolsistas do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina que estudam na Unibave. E todo esse colorido nas paredes tem a participação voluntária do artista plástico Theo Matos. Foi ele quem fez essas pinturas na biblioteca. O trabalho levou mais de 12 horas para ficar pronto. A revitalização completa da biblioteca da Escola Samuel Sandrini fica pronta ainda nesse mês. Um acidente com um ônibus escolar deixou 27 crianças com ferimentos leves na manhã de hoje. Em Treviso, esse acidente aconteceu. O motorista do ônibus morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã na SC 446, no limite entre os municípios de Treviso e Siderópolis. O ônibus escolar era da prefeitura e fazia o transporte de estudantes para escolas da região, principalmente para Criciúma. Ele bateu nessa pá carregadeira que trafegava no mesmo sentido da rodovia, em direção a Siderópolis. No momento do acidente, a visibilidade era muito baixa, cerca de 30 a 50 metros, em virtude da serração. Em princípio, as causas do acidente seriam a visibilidade baixa, onde o condutor do ônibus teve pouco tempo para visualizar o veículo à sua frente, vindo a colidir na traseira do mesmo. Os 27 alunos eram crianças e adolescentes. Nenhum teve ferimentos graves. Mesmo assim, todos foram encaminhados para hospitais da região. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. Geraldo Correia tinha 64 anos e trabalhava há cerca de 20 anos na prefeitura de Treviso. Um grande parceiro, um funcionário antigo na prefeitura, né? Vai ser uma grande perda para nós. Eu acho que é um profissional que já tinha bastante experiência com estudantes, um motorista de ônibus já há algum tempo. Então, com certeza, eu acho que vai fazer muita falta na nossa administração. O condutor da pá carregadeira envolvida no acidente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Criciúma para prestar mais esclarecimentos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, esse tipo de maquinário tem permissão para trafegar na rodovia. Não tem problema nenhum, se estiver devidamente sinalizado, registrado, ele circula na rodovia normalmente, é um veículo como qualquer outro. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. A rodovia foi bloqueada nos 2 sentidos para a realização da perícia.
Por volta das 10 horas da manhã, um caminhão-guincho retirou o ônibus do local e o trânsito foi liberado. Que triste esse acidente, né? Lamentável. Bom, quem trafega no entorno das obras do binário da Avenida Santos Dumont reclama do bloqueio de uma das vias que começou nesse fim de semana. Comércio e moradores falam aí que tem problemas, né, com o pessoal que não consegue acessar o comércio, clientes inclusive, e também, pior que isso, falta de aviso prévio, porque eles não foram comunicados, Denis, é isso? Conta pra gente. Pois é, Denise, a gente sabe bem, né, que qualquer obra estruturante de maior porte, ela gera um impacto e nós, enquanto cidadãos, precisamos ter paciência com o andar da obra. Tudo certo. Agora, isso não exime quem toca a obra, quem organiza o cronograma da obra e quem cobra o respeito a esse cronograma, no caso o poder público, de um aviso enfático. Esse bloqueio da rua Raimundo Pucker, que foi o que ocorreu nesse fim de semana, que é uma das vias principais ali do bairro São Luís, ela é uma paralela a Luiz Rosso e que vinha recebendo grande tráfego, é a rua, por exemplo, da escola Ludovico Cóculo, aquela que incendiou recentemente. 2 quarteirões ali, entre a Santos Dumont e o acesso à trincheira, que está em construção na Luiz Rosso, foram bloqueados para a sequência das obras. Ok, é uma necessidade. Isso foi avisado até pelo município, só que faz mais de um mês o aviso. E depois não voltaram à carga. Isso tinha que ter sido extensamente avisado ao longo da última semana, nos últimos dias. Não adianta avisar um mês e esperar que as pessoas vão lembrar, né? E aí há um impacto muito grande para comerciantes dali que já estão impactados e agora perdem mais clientela, perdem movimento. É impacto da obra? É, mas isso impõe ao poder público o dever de avisar de uma forma muito enfática, quem sabe até presencialmente, Denise. Mandar alguém lá uma semana antes e dizer, olha, meu amigo, semana que vem acontecer isso. Explica, comunica melhor para as pessoas. É o pedido que estão fazendo aqueles comerciantes daquele entorno. Tá certo, agora a gente continua falando de mobilidade por aqui. Um telespectador procurou o nosso Jornal do Almoço para reclamar de um assunto que já é bem antigo, por sinal, e não só em Criciúma, em várias cidades. Calçadas. A gente sabe que é um problema, não são muito trafegáveis, digamos assim, em vários lugares, né, Denis? Onde é que é essa reclamação dessa vez? Foste bondosa, Denise, com o pouco trafegáveis. É uma calçada horrorosa, essa que nós vamos mostrar agora. Ela fica na Júlio Gaidzinski, que nada mais é que a extensão da SC 108 em direção ao Hospital São José, lá na Pedro Benedetti, a saída em direção a Cocal do Sul. O cidadão fez imagens, mandou pra gente, extremamente revoltado, porque pouco depois de gravar essas imagens, ele torceu o pé. E foi aquela torção, inchou, está dando transtorno, tem que imobilizar, enfim. Imagine um cadeirante tentando passar aí. Um deficiente visual é impossível, não tem como, não existe possibilidade. E estamos falando de uma via extremamente movimentada, tem estabelecimentos comerciais e os terrenos que estão ali têm donos. E esses donos precisam ser cobrados pelo poder público, que tem que chegar lá e exigir o respeito às regras e a uniformidade das calçadas. Então, está mais do que passada da hora de uma intervenção forte no sentido de uniformizar calçadas. O que está ali, o que acabamos de ver, não é uma calçada, é um atalho, no mínimo. Um canteiro de obras, sem pareceu. obras. Exatamente. Um canteiro de obras sem obras, é isso. Tá certo, Denis, obrigada, viu? A gente volta a se encontrar aqui na quarta-feira, até lá. Até lá. E a gente fala agora de atendimento jurídico de graça para a população de baixa renda, um serviço importante para que todos possam ter acesso aos seus direitos. Aqui na região são 3 núcleos de prática jurídica dentro de um programa da Unisul e que fazem esses atendimentos. A Raquel Schneider está chegando aqui no JA para trazer detalhes para a gente sobre esse programa que já ajudou muita gente, né, Raquel? Boa tarde. Já sim, Denise, boa tarde para ti, para quem está assistindo o Jornal do Almoço. Para a gente ter uma ideia, só no ano passado, esses núcleos de práticas jurídicas atenderam mais de 3.000 pessoas. Essa iniciativa é voltada à comunidade de baixa renda e tem o objetivo de garantir direitos e incentivar a cidadania para a população. Aqui na região, em Tubarão, já foram 1.096 atendimentos, 610 em Içara, 160 em Braço do Norte e 121 em Araranguá
Araranguá, que são os locais onde tem esses núcleos. Esse serviço é realizado por acadêmicos e professores do curso de Direito da Unisul e é voltado principalmente à área civil em relação ao direito da família. Com essa iniciativa, os acadêmicos, é claro, têm a possibilidade de trabalhar com problemas reais, então é uma forma de já estarem aí atuando com problemas, com situações no mercado de trabalho. A gente tem um videozinho do professor e coordenador desse projeto que fala mais um pouco sobre como ele funciona. Vamos ouvir. O Núcleo de Prática Jurídica da Unisul realiza atendimento jurídico à população com renda de até 3 salários mínimos, principalmente nas áreas de direito de família, divórcio, guarda e alimentos. Em 2021, o NPJ realizou mais de 1.000 atendimentos, mesmo em ano de pandemia. Os atendimentos são realizados por alunos, orientados por professores e advogados. Para serem atendidas, as pessoas devem procurar o NPJ da localidade Tubarão, Braço do Norte, Içara e Araranguá. A gente sabe que é uma área que gera muitas dúvidas, por isso é importante sempre buscar atendimento com pessoas que entendem bem, que têm esse conhecimento específico, né? Então, para quem tiver interesse em conhecer como funcionam esses núcleos, é necessário buscar um que está próximo da sua cidade, de segunda a sexta-feira. E aí a gente preparou uma arte para o pessoal que está nos assistindo ter todas as informações. Em Araranguá, o núcleo funciona das 8 da manhã até o meio-dia e da 1h30 até as 6h20 da tarde. Fica na rua Abílio Jerônimo Pereira, no bairro Cidade Universitária. Já em Braço do Norte, o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 11h30 e da 1h30 às 5h30 da tarde. O núcleo fica na SC 370, no quilômetro 146, segundo andar. Para quem tiver interesse em entrar em contato por telefone, o número é 48-3621-3918. Em Tubarão, o funcionamento é das 8 da manhã às 11h30 e da 1h30 às 5h30 da tarde. Funciona também no período da noite em Tubarão, viu, pessoal? Das 6h30 até as 10 horas. Fica na rua Simeão Esmeraldino de Menezes, no bairro Deon. E o telefone que também funciona no WhatsApp é o 48-3621-3938. Um serviço importante disponível aqui na região e é claro que a gente reforça aqui no Jornal do Almoço. Eu volto contigo, Denise. Tá certo, Raquel, vantagem para os dois lados, né? Para o aluno que aprende um pouquinho mais na prática e também para quem precisa desse atendimento jurídico. Obrigada, bom trabalho para você. A semana está só começando e começou com sol, entre nuvens, mas tem sol e as temperaturas estão bem agradáveis. Agora, para a gente saber como é que ficam os próximos dias, está chegando por aqui o Douglas Márcio. Boa tarde, Douglas. Oi, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Depois dos chuviscos bastante isolados e dos nevoeiros do amanhecer no litoral, a partir de agora, só dá ele, o sol. Para os lados do oeste, uma tarde ensolarada. No litoral e regiões que ficam perto do litoral, o sol tem a companhia das nuvens, algumas, tá? Tempo totalmente seco para geral. Para começar essa nova semana, não chove hoje. Agora de tarde, em pleno inverno, faz calor para essa época do ano. Vejam vocês, máximas entre 25 e 29 graus na maioria das nossas cidades. Mais calor onde? Na região oeste e também no sul do nosso estado. Termômetro chegando aos 30 de máxima, até um 31 pode rolar. Para amanhã, um pouco mais de nuvens, mas é o seguinte, esse ar seco continua mandando e desmandando no tempo e isso garante mais uma vez tempo seco e sol com variação de nuvens. Isso vale para todas as regiões. Assim, ó, nevoeiros também fazem parte da previsão, mas esse ar seco que eu falei para vocês não deixa as nuvens de chuva se aproximarem daqui. Amanhã, mais um dia com temperaturas em elevação. No oeste, tarde com as máximas variando entre 26 e 28 graus. Mais calor no litoral, com as máximas se aproximando, aí sim, já dos 30 graus. Para fechar, quarta e quinta, mais 2 dias com tempo totalmente seco. A previsão é de sol e nuvens, sem nada de chuva e as temperaturas vão continuar elevadas. Durante as tardes, termômetros marcando entre 25 e 31 graus. Aquecimento também da serra ao extremo oeste com até 27, 28 de máxima. Assim, ó, pelo que tudo indica, esse tempo totalmente seco vai pelo menos até sexta. Até amanhã. Pois é, por enquanto está fazendo um calorzinho, mas estamos ainda no meio do inverno e já foi bem rigoroso e será também mais para frente, né? Tem inverno aí até setembro.
Por isso, a gente está mais um ano aí com a nossa campanha Termômetro Solidário. São bem-vindas roupas masculinas, femininas, infantis, tudo em bom estado e cobertores também. Vamos dar uma olhada para ver como é que você pode participar dessa nossa campanha, como é que a gente pode praticar ainda mais a solidariedade? Temos vários pontos de arrecadação espalhados aqui em cidades do nosso sul do estado. Temos 2 pontos em Criciúma, em Içara também, dá para você fazer a sua doação, em Tubarão e em Araranguá. Na tela tem todos os endereços aí para você se organizar e fazer essa doação. A gente está esperando, e principalmente as famílias, né, que não tem como se aquecer agora no inverno, esperam e agradecem muito a sua doação. Última parada aqui no seu Jornal do Almoço de hoje. Na volta, vamos falar sobre uma denúncia na capital. Algumas famílias, né, fizeram essa denúncia de maus tratos em uma creche particular da capital. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes por aqui. Não sai daí não. Meio-dia e 41, Jornal do Almoço de volta com imagens do rio Araranguá. O recado é para os motoristas que precisam fazer a travessia de balsa para acessar alguns bairros lá da cidade. Entre hoje e sexta-feira, o transporte não vai estar funcionando. É que os balseiros estão fazendo curso especial de segurança de embarcações de passageiros. Por isso, a balsa estará paralisada nesses dias. A equipe está na Capitania dos Portos, que fica na cidade de Laguna. Marielle Barcelos já está de volta aqui comigo no estúdio para a gente continuar respondendo as perguntas sobre alimentação no inverno, né, Mari? Eu já vou chamar a primeira da rodada aqui para a gente não perder muito tempo e conseguir responder bastante perguntas por aqui. Sandra Mara foi quem mandou essa, ó. É normal sentir mais fome nessa época do ano e por quê? Sandra, é normal sim, viu? Por quê? Que nem eu falei no primeiro bloco, normalmente a questão calórica aumenta um pouco, em torno de 10%, tá? Então, por conta da temperatura corporal que tenta aumentar, certo? Então, é normal, sim, a gente sentir uma necessidade, né? Bem como disse a Denise, a gente não tem muita vontade de comer alimentos frios, alimentos, saladas cruas, essas coisas. É natural também. A gente procura sempre por alguma coisa mais aquecida. E isso não tem problema, a gente deixar de lado mais os folhosos nessa época do ano. A gente pode, sim, colocar os vegetais, legumes cozidos, refogados, assados, que é uma boa estratégia para a gente não deixar de comê-los, tá? Mas dá para a gente aumentar um pouquinho o volume calórico da dieta, sim, durante esse período. Muito bem, vamos para a nossa próxima pergunta por aqui, ó. Essa veio de Araranguá, Estela Soares, que está participando com a gente. Mari, queria saber como oferecer chá para os meus filhos, não tem jeito deles gostarem. Estela, é comum mesmo, viu? Crianças não se adaptarem muito, a não ser que elas forem acostumadas com a família, né? Aquele momento do chá à noite, ou a família tem algum horário específico para isso. Eu te aconselho, de repente, começar com aqueles chás mais adocicados, por exemplo, de frutas vermelhas, e isso tá valendo, tá fazendo tanto em casa, com as próprias frutas, ou comprar de sachê, viu? Não tem problema nenhum. E eu sempre vou falar para ti não colocar nenhum tipo de adoçante, nem açúcar, nada disso, porque senão eles sempre vão se adaptar com o gosto de chá bem adocicado, viu? Ah, sabe uma coisa que vale muito a pena também? Se você vai descascar abacaxi, descascar às vezes maçã para fazer alguma receita, guarda essas cascas e bota na água fervente. Normalmente fica excelente chás e ficam bem adocicados, geralmente fica bem legal, até para tu misturar nesses chás de frutas vermelhas ou camomila, e daí fica levemente adocicado já. É verdade, já experimentei o de casca de abacaxi, cheiro maravilhoso, muito bom, gente, verdade. Vamos para a nossa próxima pergunta por aqui, ó. Sempre tomo muita água, mas no inverno parece que a vontade aumenta e tomo o dobro? Isso é bom? Olha só, toma mais água no inverno. Quem mandou essa foi a Salete Ronque, de Criciúma. Então, Salete, na verdade, não é muito comum isso acontecer. O que mais a gente escuta normalmente é diminuir essa vontade da água, né? E não é por essa razão que a gente tem que deixar de tomar. Aquela ideia que a gente fala, eu sempre ensino uma regrinha de 40 ml vezes o peso atual da pessoa, mais ou menos dá quanto de ml por dia que tu deveria estar tomando de água, fora os outros líquidos que a gente já sabe que tem nos alimentos, né? Como chá, sucos, café com leite, tudo isso, tá?
Essa questão toda tua, eu acho que é bem particular, assim, esse aumento, porque no inverno a gente tende a não suar também tanto, né? Principalmente, às vezes, mesmo fazendo atividade física, mesmo nesses dias mais frios, a gente não tem muito, né, transpiração, a não ser aquelas pessoas que já têm por natureza uma transpiração maior. Mas normalmente, assim, eu acho que é bem particular tua, assim, cientificamente falando, não tem muito... o que eu te explicar, por exemplo, em relação ao aumento de vontade tua. Mas eu acho que segue a tua vontade. Não tem contraindicação nenhuma de tomar água. Acho que tu tem que tomar quanto o teu corpo pede mesmo para tu ficar bem hidratada. Tá na contramão, né? Porque a maioria das pessoas costuma diminuir bastante aí a ingestão de água. E a gente tem que insistir, lembrar, né? Exatamente. Obrigada, viu, Mari? Boa semana para ti. A gente volta a se encontrar aqui no estúdio na próxima semana, segunda-feira. Até lá. Obrigada. Mudando de um pouquinho de assunto agora, tem mais vagas de emprego pintando aqui no JA. Se você não conseguir anotar, ó, não tem problema não, viu? É só ir lá no Globoplay, voltar um pouquinho que você consegue rever as oportunidades. Ou então, chama a gente no WhatsApp. Confere aí as oportunidades em cidades aqui do sul do estado. Em Criciúma tem vaga para operador de caldeira, auxiliar de lavanderia e mecânico eletricista. Currículo para o WhatsApp 489-8413-0858. Em Araranguá tem vaga para estilista, auxiliar de NOC e auxiliar administrativo. Em Criciúma, para balanceiro laboratorista, analista de controladoria jurídica e técnico de instalação em TV. Cocal do Sul, técnico em metrologia. Forquilinha, vendedor interno e externo, recepcionista e auxiliar administrativo. Em Turvo, vaga para auxiliar de produção, auxiliar contábil, vendedora, operador de empilhadeira, auxiliar de qualidade laboratório, auxiliar de carregamento e eletricista. Em Passo de Torres, vaga para balanceiro laboratorista. Em Jacinto Machado, para auxiliar administrativo. Essas vagas, o contato é o WhatsApp 48999230191 ou e-mail vagas@litesconsultoria.com.br. Em Criciúma tem vaga para vendedor, para assistente financeiro e para comprador. Currículo para o WhatsApp 48998589632 ou para o e-mail vagasjaqueline.elias@gmail.com. Criciúma também tem vagas para vendas interna, vendas externa, auxiliar de eletricista, vendas balcão em loja de materiais elétricos, almoxarife e projetos elétricos. Currículo pelo WhatsApp 4834339172 ou e-mail rautec@rauteceletro.com.br. Criciúma também tem vaga para auxiliar de eletricista e para desenhista projetista. Currículo para o rh@padoim.eng.br. Em Criciúma, vaga para conferente de logística, embalador PCD, auxiliar de açougueiro e operador de caixa. Currículos para vagas@mercadolisandra.com.br ou WhatsApp 48984826161. E foram prorrogadas as inscrições para o processo seletivo do SAMAI de Uruçanga. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Uruçanga está com 2 vagas abertas para contratação de operador da ETA e do ET, né? Estação de Tratamento de Água e de Esgoto. Os interessados devem possuir formação técnica em Química ou laboratorista, ensino superior em Química ou equivalente. As inscrições podem ser feitas na própria sede do SAMAI, Rua Travessa da Imigração, número 1016, bem no centro de Uruçanga. A inscrição é só até essa sexta-feira agora, dia 8, em horário comercial, na sede do SAMAI de Uruçanga, como a gente já falou, o endereço por aqui. Você sabe como manter sua pele saudável? Agora que as temperaturas estão mais baixas, é essencial para evitar doenças dermatológicas. A gente preparou uma reportagem para explicar os passos mais importantes, olha só. A estação mais fria do ano começou e, gostando ou não, ela vai até o dia 22 de setembro. Além de ser um momento para usar roupas quentinhas e puxar as cobertas mais pesadas, o inverno costuma acender alguns alertas em relação à saúde. Mas será que as pessoas incluem os cuidados com a pele na rotina agora também? É algo bem desleixado da minha parte. No inverno ela fica bem mais seca, até na questão de passar uma maquiagem em linha de expressão ela marca bastante, porque a pele vai
Não tá tão hidratadinha como ela fica no verão, que de repente fica até mais oleosa, mais hidratada, e no inverno ela seca bastante. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a baixa umidade do ar e a queda de temperatura fazem com que a gente transpire menos e a nossa pele fica mais seca. Essa situação, aliada a outros fatores comuns no inverno, como o banho quente, por exemplo, podem trazer complicações. Com certeza. Agora, no inverno, a dermatite seborreica, ela é bem característica, que é uma descamação e uma vermelhidão, principalmente na região de sobrancelhas, na região próxima ao nariz, às vezes coça também. E daí, como a pele ela vai ficando desidratada, ressecada, abre portas para alergia também. Então, tem esse aumento de incidência. E a preocupação não deve ser só com a pele não, viu? Os cabelos também merecem atenção nessa época do ano. Percebo que eu tenho que cuidar dele mais no inverno, que eu fico com o cabelo mais solto. Então, quando fica o cabelo mais solto, daí tu sente as dificuldades que tem no cabelo, né? E foi aí que eu percebi que a questão da queda, comecei a ficar ver que tinha menos fio, a queda era mais frequente, menos cabelo em cima, então daí eu resolvi cuidar mais do meu cabelo. Para te ajudar a ficar longe de doenças dermatológicas no frio, a gente preparou uma pequena lista de cuidados. O primeiro é evitar banho muito quente. O banho é um calcanhar de Aquiles agora no inverno, né? Porque todo mundo gosta de elevar a temperatura para ficar quentinho. Então, essa água quente, ela resseca ainda mais a nossa pele, porque ela tira um pouco do manto lipídico que a gente tem. Então, vai levar à desidratação. Então, no couro cabeludo, a água quente, ela aumenta a produção de sebo. Então, o couro cabeludo tende a ficar mais oleoso e predispõe às dermatites, coceira, sensibilidade no couro cabeludo. E no fio de cabelo, a água quente, ela abre as cutículas e deixa o cabelo mais poroso, mais ressecado, mais quebradiço, opaco e sem vida. Então, o ideal realmente é usar água mais morna. Caso não consiga usar a água morna, então a última lavada que seja com uma água então mais morna para fria. Secar os cabelos com ar quente também prejudica. Então, sempre tentar secar os cabelos com eles já não tão molhado, deixar ele secar um pouco naturalmente para depois usar o secador. Secar com pelo menos 15 centímetros de distância, não deixar o vento bem próximo ao couro cabeludo. Outro cuidado da lista é a hidratação. A única coisa assim, que é indispensável realmente é o hidratante. A gente tem que hidratar muito, tanto a nossa pele quanto o fio de cabelo também. Então isso é uma das coisas que tem que ter, não pode ter preguiça de passar, porque eu sei que muita gente tem essa preguiça, né? Tem que ser diariamente e a gente recomenda que seja após o banho, porque daí a pele já tá um pouco úmida, então passa o hidratante, sela aquela água que já tem na pele e a hidratação se potencializa. E ao contrário do que muitos pensam, o protetor solar precisa continuar presente na rotina. O ideal é não economizar produto. São 3 dedos para espalhar no rosto todo. Seguindo essas orientações, você estará pronto para encarar o frio com a pele e o cabelo saudáveis. Famílias da capital do estado estão denunciando maus tratos a alunos de uma creche particular. Algumas das situações foram gravadas e as imagens circulam em grupos de pais, circularam no fim de semana. A escola anunciou ontem o fechamento por tempo indeterminado. 3 vídeos começaram a circular entre os pais de alunos no fim de semana. Para com essa porcaria! Chata! Em uma das gravações, um bebê chora. Uma mulher usa um cobertor para abafar o choro. Em seguida, ela destampa o rosto do bebê e xinga a criança. As imagens teriam sido gravadas nesta creche particular de Florianópolis. O Johan é o pai do bebê que aparece no vídeo. Eu só quero ver se eu consigo recuperar os sorrisos que ela dava para mim. É a única coisa que eu quero recuperar. Nesse momento, a minha única preocupação é fazer com que ela fique bem. Ex-funcionárias contam que o vídeo mostraria apenas uma das situações que ocorreriam no local. Então, tapa na boca. A criança respondia, tapa na boca. Pegava um brinquedo, dava na cabeça da criança, se a criança respondia. E daí, se a criança respondia alguma coisa, falava alguma coisa que elas não gostavam, elas colocavam a criança sentada e deixava coisa de 5, 10, 15 minutos a criança sentada ali parada sem brincar, sozinha. Ela conta também que funcionárias teriam procurado o conselho tutelar. Sim, denunciamos. E o conselheiro teve lá e olhava, formava sim outra pessoa
contava coisas que não eram reais, pegava agenda, falava que fazia agenda, que seguia um cardápio da nutricionista, que fazia tudo certo, sendo que na verdade era uma realidade diferente. Quando o conselho tutelar apareceu lá embaixo de uma porta, como o portão era eletrônico, ele é trancado, tem as câmeras. Então, quando ela viu, ela pega, manda todo mundo controlar as crianças, não deixar a criança chorar, fazer uma rodinha e ficar brincando com as crianças como se nada acontecesse. Outro ponto levantado é a alimentação, incluída na mensalidade da creche. Ex-funcionárias relatam que a quantidade não seria suficiente. Fotos dos pratos foram enviadas aos pais. Eles dizem que os filhos costumavam chegar em casa com fome. Mudanças nas atitudes das crianças também estariam chamando a atenção. E o choro dela é frequente, assim, o medo, apavoro, e a gente faz um mês que não tem deixado ela aqui. Ele vem sendo mais agressivo em casa, ele quer me colocar de castigo muitas vezes. E a gente nunca usou essa palavra castigo em casa, a gente nunca foi agressivo, a gente nunca bateu. Ele estava puxando a orelha da gente. Eu nunca nem imaginei o porquê disso, porque eu nunca encostei a mão no meu filho. Ainda no fim de semana, assim que as imagens começaram a circular, pelo menos 4 famílias procuraram a Polícia Civil. Elas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança. Um inquérito será instaurado para investigar a situação. Pelos vídeos, a princípio, demonstra maus tratos. A moça praticando aqueles atos de uma forma intencional e, obviamente, que a investigação que vai nos constatar se procede e esses fatos se são verídicos. As vítimas serão ouvidas e as pessoas que trabalham na creche, inclusive a autora, será também ouvida para que a gente possa concluir, então, a investigação. Fomos até a creche Bem Me Quer ainda no sábado. Ninguém estava no local. Repare nas faixas de identificação no muro. Essas imagens de uma câmera de monitoramento são do domingo. Era por volta das 4 da tarde, quando as faixas que identificavam a escola foram retiradas. Já às 8 da noite, um comunicado oficial foi divulgado pela creche através dos advogados. A nota chama a denúncia, abre aspas, de fake news, fecha aspas, e diz que, abre aspas, não reconhece a validade das imagens divulgadas, declarando que fica à disposição para prestar eventuais esclarecimentos, fecha aspas, e informa que, abre aspas, as atividades da escola estarão suspensas a partir do dia 4 de julho, sem data para retorno, fecha aspas. Procurada por nossas equipes, a diretora da creche não quis comentar as imagens. Para com essa porcaria! Um caso que a gente vai com certeza continuar acompanhando e trazendo as informações aqui no seu Jornal do Almoço. A gente vai ficando por aqui nessa segunda-feira, mas lembrando que se você quiser assistir novamente as nossas reportagens, todo o nosso conteúdo aqui do JA, é só você entrar no Globoplay, instalar o aplicativo no seu celular ou então pelo site, Pelo site globoplay.globo.com. Também dá para você acessar os trechos. É só você procurar Jornal do Almoço Criciúma, ir em trechos que você consegue ver lá todo o nosso conteúdo, a hora que você quiser e onde você estiver. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã. A gente volta a se encontrar aqui mesmo na NSC TV, que faz como ninguém faz. Até lá. Bons exemplos, manifestações culturais e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Nossa Santa Catarina é o nosso encontro de todos os domingos aqui na tela da NSC TV. Globo Esporte. Oferecimento Colina, feirão de seminovos. Taxas a partir de 0, sem entrada.
O que dá para fazer em 5 minutos? Mandar aquele áudio para um amigo, ouvir uma boa música, pegar um cafezinho, alongar. Aqui no GE, em 5 minutos, a gente consegue falar com o torcedor, analisar os detalhes de cada time com você, vibrar com os atletas, ver aquela baita jogada ou ainda um belo gol. Com mais 5 minutos de GE, temos mais espaço para falar de futebol e de tudo quanto é esporte com você. Ajeita aí o seu relógio, porque agora, de segunda a sábado, o GE começa à 1 da tarde. E claro que a gente conta com você. Vambora? Oi, gente, boa tarde. Anotou aí? A partir de hoje, o GE é à 1 da tarde. E é claro que eu vou estar aqui sempre esperando por vocês. O programa de hoje está recheado com Brasileirão e atualizações dos outros esportes. Bora começar? E a gente começa exatamente falando do tropeço do Avaí. O torcedor estava empolgado depois do empate com o Palmeiras e esperava um domingo bem feliz diante do Cuiabá, time da zona de rebaixamento.